Hoje é um dia muito abençoado. Amém. Porque é bom estarmos na presença do Senhor e bebermos dele, nos alimentarmos dele. Porque Cristo recebia do Pai vida e vivia pelo Pai. E nós nos alimentamos de Cristo para também viver por Cristo. O título da mensagem que eu trago hoje é o seguinte: porque Deus quer que tenhamos cuidado com nossa boca, nossa língua e nossas palavras. Por quê? Você já perguntou? Meus irmãos, Deus fez as coisas simples e fáceis para nosso entendimento. E Deus fez as coisas muito boas. E tudo quanto Deus fez classificou de muito bom. E deu Deus ao homem coisas boas. Jesus veio, ele discipulou os apóstolos, e todos eles apregoaram um evangelho simples, um evangelho de fácil entendimento para todas as pessoas. Embora tidos como indoutos, sem letras ou iletrados, eles confundiram a sabedoria dos sábios deste mundo. Amém. Daqueles que pensaram que tinham muito conhecimento, muita letra, que eram doutos e que conheciam Deus, mas não conheciam nada a Deus de verdade. E os homens acabaram por confundirem e por complicarem as coisas. Não foi Deus quem complicou as coisas, nem foram os apóstolos, nem foram Jesus Cristo. São os homens que por muitas letras procuram conhecer Deus, mas nunca chegam ao conhecimento de Deus. Se você ler João 6, versículo 15, quando Jesus ensinava, ela registrado que os judeus maravilharam-se e disseram: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? É interessante, né? Jesus confundiu a sabedoria dos judeus, eles que se achavam letrados e grandes conhecedores das coisas espirituais de Deus, da lei de Deus. E quando Pedro e João estiveram perante o sinédrio, perante os sacerdotes e saduceus, os principais do povo e os anciãos de Israel, e eles falaram sobre a vinda do Messias, e revelaram coisas importantes, cheias do Espírito Santo, estas pessoas, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens iletrados, sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Isto está em Atos 4, versículo 13. Quando nós estamos com Jesus, e quando o Espírito Santo nos ensina, são coisas que nem a ciência, nem a sabedoria humana pode explicar. E confundimos a sabedoria dos sábios. Posso ouvir um amém? Amém. Então Deus tem muito para nos ensinar. Amém. E na simplicidade do Evangelho, na humildade da verdade, nós apregoamos o Evangelho da paz, da reconciliação. Escuta, Mateus 12, versículo 33 a 37. Jesus Cristo chamou a atenção para o seguinte: ou a árvore seja boa e produza bons frutos, ou seja, a árvore má e produza maus frutos. Depois diz que do coração está cheio, fala a boca. E que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Pelas nossas palavras seremos condenados, pelas nossas palavras seremos justificados. Você já perguntou por quê que Jesus Cristo revelou o interesse de Deus em produzirmos bons frutos e fazer com que nossos corações saiam palavras que edificam e não palavras torpes, ociosas, que não produzem vida, nem libertam o reino de Deus para trabalhar nosso benefício, e que pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados no dia do juízo? Já pensou nisso? Porque nós somos árvores. E se estamos em Cristo, somos árvores de justiça.
plantação do Senhor. E como toda árvore, é preciso produzir frutos. Ou frutos bons, ou frutos maus. Até Jesus Cristo, a Sagrada Escritura revela que ele é videira. Posso ouvir um momento? Amém. E que nós somos os ramos. E que estamos encostando na videira para produzir frutos. Jesus revelou isso em João 15. E se tivermos a produzir frutos, o Pai nos poda, né, para produzir mais frutos. Mas se somos ramos que se secam, o Pai corta os ramos para queimar no fogo. Nós somos árvores. Quando Deus fez recair sobre o rei Nabucodonosor o castigo da sua soberba, ao criar uma estátua de ouro e levar o mundo a adorá-lo, querendo roubar a glória de Deus, e Deus castigou, puniu, e tirou dele o espírito do homem, pôs um espírito de animal. O que foi que Deus revelou a Daniel? Que ele, como uma árvore, seria arrancado da raiz do solo, não é verdade? Desde a raiz seria arrancado. Nós somos árvores, nós temos que produzir frutos. Caso contrário, meu irmão, nós teremos problemas. E nem todos os problemas são provocados por demônios. Há pessoas que veem demônios debaixo da cama, outros que veem demônios atrás das portas, nos armários, outros veem demônio dentro do guarda-fato, outros até veem demônio sei lá onde, dentro da geleira. Nem tudo é provocado por demônios. Há coisas que nos afastam de Deus. Há coisas que impedem Deus de nos abençoar. Como por exemplo, quando Jesus Cristo foi à sua terra natal e operou poucas maravilhas, não muitos milagres, por causa do que é incredulidade. A incredulidade impede que nós recebamos de Deus bênçãos, vida, milagres, direção espiritual. E há outros problemas, há outros quesitos que também impedem de Deus operar grandemente em nossas vidas. E nós vamos aprender isso. Abra sua Bíblia em Tiago 3. Tiago 3. Tiago capítulo 3. E vou ler os versículos 6 e 8 a 10. Que diz assim: a língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Posso ouvir um amém? Amém. Escuta, a tua língua e a minha língua pode ser um fogo. Pode ser um mundo de iniquidade. Pode contaminar o teu corpo. Pode inflamar o curso da natureza. E pode ser inflamada pelo inferno. Pode ser peçonha mortal. Se você usar a tua língua fora dos princípios estabelecidos por Deus, pode te prejudicar. E nós temos que entender essas verdades. Por que que Isaías 54, versículo 15 a 17? Deus nos deu autoridade como um legado para a igreja, e nós somos a igreja, para condenar toda a língua que se levanta contra nós em juízo. Por que que em Romanos 8 está escrito que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que os justifica? Sabe por quê? Porque há poder
nas nossas palavras. Há poder na nossa língua. Há poder nas palavras que os bruxos, homens e mulheres más, dissolutos, espíritos malignos, proferem contra as pessoas. E Deus aconselha-nos a ter cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, com as nossas palavras. Porque elas, no final dos tempos, no juízo, por elas devemos ser julgados, ou justificados, ou condenados. Porque muitos de nós, e há muito filho de Deus que ainda neste tempo, ele está descontente, está insatisfeito com Deus. Ele pensa que Deus não lhe está abençoando. Ele pensa que Deus não lhe ama. Ele pensa que Deus não quer resolver os seus problemas. Mas o problema está na boca dele. O problema está na língua dele. O problema está nas palavras. Porque as suas palavras enredam ela mesmo, essas pessoas, esses filhos de Deus, e impede o Rei de Deus de trabalhar e operar em seu benefício. Por isso é que Jesus Cristo, quando foi para a sua terra natal, não pôde operar muitos milagres e maravilhas. Por quê? Por causa da incredulidade deles. E como é que essa incredulidade se manifestou? Por palavras. Eles olharam para Jesus e disseram: este não é o filho do carpinteiro? E os seus irmãos e irmãs não estão ali? Eles expressaram a incredulidade com palavras. E as palavras expressam a natureza do nosso coração, o caráter da nossa personalidade, naquilo que a gente crê e naquilo que a gente fala. E elas podem ser barreiras para impedir Deus de trabalhar em nosso benefício. Em benefício das nossas famílias, dos nossos planos, dos nossos propósitos. Nós temos que ter cuidado, porque produzimos frutos bons ou frutos maus. Daí o interesse de Deus transformar as árvores más em árvores boas, para produzir bons frutos, através das suas palavras. Por quê? Em primeiro lugar, nós fomos criados à imagem, conforme a semelhança de Deus. Nós somos espírito. Possuímos uma alma, habitamos num corpo. Quando Deus nos criou, criou-nos espírito primeiramente. Depois de Ele ter criado os céus, de ter criado a terra, e tudo quanto Ele existe, havia necessidade de lavrar a terra. E não havia homem físico, havia o homem espiritual. Então Deus teve que formar um corpo, dar forma um corpo, o homem, dando-lhe um corpo. E só depois de lhe dar um corpo, dar forma física, é que Deus colocou o homem no jardim do Éden, para o cuidar e lavrar a terra. Deus criou-nos com poder criativo, de criar coisas, a partir das coisas criadas por Deus. Deus criou-nos com poder criativo de chamar à existência as coisas que estão no mundo do espírito para se materializar nesse mundo natural, neste mundo físico. Amém. Tudo acontece no mundo do espírito. Por isso é que os bruxos, pessoas más e dissolutas, por isso é que os budistas, pai de santo, mãe de santo, praticantes de magia negra, voodoo, santaria, candomblé, proferem palavras de maldições, não importa onde você está, e essas palavras vão operar. Por quê? Porque ele movimenta o mundo do espírito e envia forças malignas para dar cumprimento a essas palavras. E Deus está nos ensinando uma verdade para que sejamos parecidos com eles, como fomos feitos a sua imagem, a sua semelhança, para que possamos usar esse poder criativo de Deus que está em nós, e possamos alterar, mudar a correlação de força do mundo do espírito e atrair as coisas de Deus para este mundo natural, para este mundo físico, e sermos semelhantes a Deus, parecidos com Deus. Porque Deus criou os céus e a terra e tudo quanto ele existe através de palavras. É uma verdade. Foram através de palavras. Está escrito em Salmo 33, versículos 4 a 6. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis.
pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todos esses deles pelo Espírito de sua boca. Diga comigo, pelo Espírito de sua boca. Por isso é que Jesus Cristo disse: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra é proferida pelo Espírito. Posso ouvir um amém? Amém. E você tem que entender esta verdade. Por quê? Porque o Deus que nós servimos e o Deus que está em nós é o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amém. Se você quer ver as coisas espirituais, as bênçãos espirituais com que Deus já te abençoou nos lugares espirituais, que nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, você tem que mudar a tua atitude e tem que mudar a tua linguagem e ser imitador de Deus, semelhante e parecido a Deus, chamando à existência as coisas que não são fisicamente, que estão no mundo do Espírito, para se materializar neste mundo físico, neste mundo natural. É no poder da palavra. É no poder do teu coração, que tem que estar cheio da palavra de Deus, para quando você fizer sair essa palavra, a palavra sai ungida, sai com poder, para alterar, mudar a correlação de força do mundo do Espírito. Porque as vitórias, as derrotas, o sucesso, a vida e a morte, conquistam-se a partir do mundo do Espírito. É de lá onde se emanam as ordens para operar mudança nesse mundo natural, nesse mundo físico. Aquilo que você falar com a sua boca é aquilo que você terá. Por isso é que maldições proferidas pelos pais, as palavras negativas que os seus pais proferem contra os seus filhos, maldições proferidas por pessoas, pegam na vida das pessoas. E você tem que entender outra verdade. É pela mesma palavra de Deus, que criou os céus e a terra, do qual existe, que Deus sustenta todas as coisas. Amém. Neste novo mundo, até o dia do juízo final, da destruição. Tua vida é sustentada pela palavra de Deus. Amém. Porque Cristo é a palavra da vida. Você tem que entender esta verdade, meu irmão. Tua vida é sustentada pela palavra de Deus. Você tem que compreender essa verdade. Segundo lugar, nossas palavras expressam o estado espiritual dos nossos corações, da nossa alma. E elas nos levarão a julgamento, onde podemos ser justificados ou podemos ser condenados. Meu irmão, se a língua é fogo, você pode queimar a tua vida, ou a vida do teu filho, dos teus filhos, ou a vida de qualquer pessoa, com as tuas palavras. Se as tuas palavras são proferidas de um coração maldoso, invejoso, a inveja às vezes funciona como bruxaria. Você tem que entender esta verdade. Há pessoas invejosas que quando proferem uma palavra, ainda que seja um elogio, aquilo se manifesta como maldição. Vocês já viram pessoas por mão olhar um bebê? Só de elogiar o bebê? Da boca sai elogio, mas do coração sai maldição. Porque a palavra que ele profere, embora fingido, vai ser de um coração maldoso, de um coração em trevas, e ela produz, e a criança apanha mal olhar. Você já viu pessoas amaldiçoarem, ou mais amaldiçoarem os seus filhos? Pega ou não pega? Pega. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Nós somos árvores de justiça, plantação do Senhor. E pelas nossas palavras, se não tivermos cuidado, se não tivermos cuidado, nós podemos contaminar o nosso corpo. Há muita gente que contrai doenças, enfermidades, maldição na sua vida, por causa das suas palavras. Uma dor, estou doente. A minha enxaqueca, as minhas dores, o meu problema, ele tomou posse de que aquilo é dele. Posso ouvir um amém? Amém. Ele tomou posse de que aquilo é dele. Há pessoas que estão doentes por causa de palavras. A amiga, o amigo, o irmão, a irmã,
a mãe, o familiar ou o parente, ou o colega, proferiu uma palavra que lhe ofendeu, lhe magoou, que funciona muitas das vezes mais que espetar uma faca, ou que dar um tiro a uma pessoa. Há palavras que matam, que ferem, e libertam ódio, libertam complexo de inferioridade, libertam e estragam, libertam inimizades, destroem relacionamentos. No lar, maridos que expressam palavras negativas contra suas esposas, palavras de baixa estima, ofensas, e mata o coração, a alma da esposa. Há maridos que desprestigiam a sua esposa e ela mata o amor que está no coração daquela mulher. Há esposa que também fazem isso para com seu marido. Aconteceu com Davi, quando ele vinha dançando com a arca, desde o seu coração, que a mulher dele, como é que ela se chama? A filha de Saul, esquece o nome dela, vamos lembrar. Desde o seu coração ela desprezou Davi, e com as suas palavras repreendeu Davi como se estivesse a fazer algo vergonhoso. Desde aquele dia, aquela mulher nunca teve filhos até a morte dela. Cuidado com as suas palavras. Cuidado, porque as tuas palavras podem reduzir alguém a um complexo de inferioridade. Pode levar o teu filho a um complexo de inferioridade, ou as pessoas sentirem-se inferiores. As tuas palavras podem alimentar ódio, criar inimizade. Por isso é que há muita gente que tem muita baixa estima por causa da forma como são tratadas nas palavras que proferem contra ela. Ou matam, ou lutam, criam conflitos por causa de palavras. Cuidado! O diabo usa a língua do homem para criar conflitos, enganar e alcançar os seus propósitos com relação às outras pessoas. Ele tentou fazer com Jesus, quando ele falou através de Pedro, querendo insinuar que Jesus não cumprisse o plano de Deus para a sua vida. E Jesus conseguiu discernir o diabo falando através de Pedro. E disse: Satanás, tu me tens por escândalo. E repreendeu severamente o diabo. Então nós temos que compreender essa verdade, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ajustar o nosso vocabulário ao vocabulário de Deus, às palavras de Deus. E nós temos que falar aquilo que Deus fala das nossas vidas, dos nossos filhos, do nosso casamento, das nossas esposas, dos maridos, dos nossos projetos, dos nossos irmãos, das pessoas, aquilo que a Bíblia fala. Palavras que edificam, não palavras torpes e palavras ociosas. Porque há cristão que da sua boca, o que sai nela é disparate, murmuração e outras palavras que não identificam ela com Deus, como um cristão ou como um filho de Deus. Então é preciso ter cuidado, meu irmão. Porque diz Provérbios 18, versículo 20 e 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então, nós temos a opção de escolher entre a morte e a vida. O que é que nós queremos fazer? Sair dos nossos corações pela nossa boca fora. Escuta, as tuas palavras podem constituir rede para a sua vida, te amarrar, te prender. Por isso é que Provérbios 6, versículo 2 está escrito: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Cuidado. Você pode se prender, amarrar mesmo com as tuas palavras. Não está a funcionar, não está a dar nada. Eu sou mesmo pobre. Meu tio, meu pai foram pobres, também sou pobre. Sou mesmo azarado. Nada dá certo. É? Deus não vai poder te ajudar.
A mãe diz, oh, ele é como o tio dele, como o avô dele. Quem disse que ele é como o tio dele ou o avô dele? Se o avô dele esteve na maldição, o tio dele também esteve, não conseguiu se realizar na vida, você tem que mudar o destino dos teus filhos. Amém. Falando deles, aquilo que Deus fala deles. Amém. Porque Deus diz que Ele abençoa a família e faz a geração dos justos livre e por ela abençoada. E Ele habita no meio da geração dos justos. Posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que entender uma verdade. Os anjos de Deus, conforme está escrito em Salmo 103, versículo 20 a 21, eles ouvem e obedecem à voz da palavra do Senhor. Os anjos de Deus são magníficos em poder. Eles nos foram dados como seres ministradores para nos servir. Se os anjos de Deus só ouvem e obedecem à voz da palavra do Senhor e fazem cumprir o beneplácito que ela carrega, se você não ajustar o teu vocabulário à palavra de Deus, nas promessas para a sua vida, nas bênçãos realizadas para a sua vida e naquilo que Ele te confere para você, trazer à existência as coisas, as bênçãos que estão no mundo do Espírito para a sua vida, e para trazer esse mundo do Espírito, ou você liberta o reino de Deus e os seus anjos, ou você então liberta os do reino das trevas e os demônios. Só por palavras. Daí a exigência de Cristo deve se tornar boa para produzir bons frutos e de julgamento das palavras ociosas que pronunciamos. Por quê? Porque Deus quer nos ajudar. Deus quer trabalhar em nosso favor. O reino de Deus funciona com palavras e com fé. E você só pode proferir e encher seu coração com a palavra se você tiver fé nela. Posso ouvir um amém? Amém. E Deus, quando nos chamou e nos converteu a Cristo, nos chamou de volta a uma relação com Ele, uma comunhão com Ele. E a posição na criação em Gênesis, de falarmos as mesmas coisas que Deus fala, conforme imagem e semelhança dele que nós somos. Então Deus quer que mudemos o nosso vocabulário, que falemos a palavra de Deus que vai de encontro àquilo que Ele realizou em nosso benefício, para libertar o reino de Deus e poder trabalhar em nosso benefício. Para libertar os anjos de Deus e os anjos de Deus operar em nosso benefício. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita no teu espírito. Amém. Se o Espírito de Deus habita no teu espírito, e Deus chama as coisas que não são como se já fossem, para materializá-las neste mundo, e Deus fala a palavra de Deus, por isso é que Jesus Cristo disse, eu falo o que ouço o meu Pai dizer. As doutrinas que eu falo não são minhas, é do meu Pai. Eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus falava tal como o Pai falava. Jesus fazia aquilo que viu o Pai fazer. Jesus doutrinava aquela doutrina que o Pai lhe dava. E Cristo nos chamou e nos deu da sua glória para sermos um com Ele. Amém. Nós nele e Ele em nós. Como Ele é um com o Pai, o Pai nele e Ele no Pai. Então, se para fazermos um com Cristo, nós temos que usar a mesma linguagem de Deus. A mesma linguagem que Cristo usou. Dizendo aquilo que ouvia do Pai falar. E trazia as coisas à existência. Manifestava neste mundo natural, neste mundo físico, as coisas de Deus que ouvia o Pai falar. E nós temos que dar trabalho ao reino de Deus. Falando o mesmo vocabulário de Deus para nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Não mais palavras torpes. Não mais palavras ociosas, preguiçosas, que não produzem nada, que não operam em nada. Antes só nos trazem prejuízo por cada palavra de incredulidade ociosa que nós proferimos. Nós estamos a libertar o reino das trevas, estamos a libertar Satanás. Por quê? Porque elas entram em contradição com aquilo que Deus realizou e fez e nos deu para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Se vocês estiverem a duvidar, eu vou recuar um pouco em Efésios e vamos ler alguns conselhos. Posso ouvir um amém? Amém. Efésios 2, versículo 29 a 32. Oh, aleluia.
Até vou começar do versículo 24. Ou do versículo 23 que diz assim: e vos renovai no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Posso ouvir um amém? Amém. Nós somos novo homem. Pelo que deixei a mentira e falei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu vou parar um pouco aqui, vou prosseguir, e vou chamar-vos a atenção. Recuem em Malaquias 3. Não desmarca daí de Efésios. Recue em Malaquias 3, para que você entenda e tenha temor. Quando você fala, abra a tua boca. Diz aqui em Malaquias 3, versículo 16. Então, diz Deus, aqueles que temem o Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atente e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Posso ouvir um amém? Amém. Aqueles que temem o Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atente e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. O Senhor atente e ouve. Quando você fala, Deus está atento, está a te ouvir. Por isso é que Jesus Cristo disse: de toda palavra ociosa que os homens disserem darão conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Tudo quanto falamos está registrado. Amanhã você não vai ter argumentação diante de Deus e acusar Deus, julgar Deus, os anjos de Deus, de que você não teve sucesso aqui na terra. Deus vai te mostrar o filme da tua vida e vai ver quantas vezes você amarrou os anjos e impediu o reino de Deus de trabalhar, de operar em teu benefício. A palavra de Deus é espírito e vida. Quando você fala a palavra de Deus, você liberta a vida. Amém. Por isso é que estamos a aconselhar aqui. Pelo que deixei a mentira, Efésios 2:25, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que as ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfema, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes cedam para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Aqui está dizendo: não deis lugar ao diabo. Significa que quando você mente, quando você deixa de falar a verdade e não fala conforme os princípios de Deus, o seu vocabulário é um vocabulário corrompido, você dá lugar ao diabo. Entende essa verdade? Por quê? Porque a língua é inflamada pelo inferno. Se a tua língua é inflamada pelo inferno, você dá lugar ao diabo. O que é que acontece? Meu irmão, o que é que acontece? O diabo vai usar da tua boca. Vai impedir que coisas grandes sejam realizadas na sua vida. Entende essa verdade. É tempo de dar trabalho aos nossos anjos. É tempo de libertar o reino de Deus para trabalhar em nosso benefício. É tempo de nós acordarmos para essa realidade espiritual e nos transformarmos para sermos parecidos com Deus. É tempo, meu irmão, de você ter em conta que o Espírito Santo habita dentro de si. E que se o Espírito Santo habita dentro de si, o Espírito Santo precisa das tuas palavras. O vocabulário ajustado às promessas e às bênçãos de Deus, para trabalhar esta palavra em teu benefício. Amém. O Espírito Santo precisa que você fale a palavra de Deus, liberta as promessas e as bênçãos de Deus reveladas na sua palavra, para que ele possa mudar o teu homem interior, a tua visão, e você se ajustar aos planos de Deus, para ele trabalhar a tua vida e transformar a tua vida, o teu caráter, a tua alma, e trazer saúde para o teu corpo. Posso ouvir um amém? Amém. É tempo de nós mudarmos de atitude. É tempo de nós começarmos a agir como verdadeiras árvores de justiça, plantação do Senhor. Porque, em terceiro lugar,
as tuas atitudes, as tuas palavras determinam a mudança da correlação de força do mundo do espírito. A morte e a vida são no poder da língua. Você que é morto, no mundo do espírito vai produzir morte. Você que é vida, no mundo do espírito vai produzir vida. Porque toda palavra que sai da sua boca é semente. Então o que é que nós temos que fazer? Usar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é semente. Você pode ir a Lucas 8, 11 a 15 e vai encontrar que a palavra de Deus é semente. Se você for a Isaías 55, versículo 10 e 11, você vai ver que a palavra de Deus jamais volta para Deus vazia. Antes faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para que Deus enviou. Entende esta verdade? A palavra de Deus, quando você liberta, constrói, assim como as tuas palavras de incredulidade, de soberba, ociosas, preguiçosas, constrói no mundo do espírito aquilo que você sempre insiste em falar. Sempre insiste em falar. Dizem que aqui em Angola, há uma região no sul, há lugares no sul de Angola, que quando uma mulher diz, essa vai ser meu marido, ela diz, essa vai ser meu marido, vai ser meu marido, conseguem mesmo agarrar esse homem e tornam-se marido delas. Por quê? Porque muitas dessas mulheres estão consagradas aos demônios, têm pactos e trabalham com palavras. E a ela pronunciar aquelas palavras, o espírito que está nela trabalha para cativar, prender aquele homem. E se aquele homem tem família, esteve lá cumprir uma missão, ele acaba por ser apanhado, prisioneiro e esquece a família. Por isso é que muitos abandonam família, abandonam casa, mulher e filhos. Há poder nas palavras. Tenha cuidado. Jesus Cristo diz que as palavras que ele nos disse é espírito e vida. Tem João 6,63. Em Gálatas 6, versículo 7 a 8 está escrito: tudo quanto o homem semear, colherá. Se semear no Espírito de Deus, você colherá coisas espirituais materializadas nessa vida. Se semear na corrupção, você colherá a corrupção. Nós estamos a ver um mundo agitado. Estamos a ver a iminência de conflitos entre a Rússia, Estados Unidos e a Europa, e outros países da Europa. E pelas palavras que cada uma das partes pronunciam de acusação umas aos outros, estão a inflamar, não é? Para surgir um conflito, e talvez uma terceira guerra mundial. Nós vemos, por exemplo, nas eleições, no período eleitoral, quem ganhar as eleições a fazer acusação aos seus rivais em concorrência, inflamando o ambiente político, não é verdade? Com acusações, palavras acusadoras e essas coisas todas. E há situações que isto leva a conflitos, guerras, no período eleitoral, e acompanhamos isso em África, e em algumas partes também do mundo. Palavras ferem, magoam. Palavras é como fogo, incendeiam, geram conflitos, ódio, morte, destruição. É preciso ter cuidado com as palavras. São sementes. Este mundo é controlado por palavras. Desde as redes cartesianas e a todos os equipamentos eletrônicos que transportam voz, é palavras. Através dos celulares, através dos canais, dos programas de televisão, através da rádio. Tudo é palavra, prolifera a palavra neste mundo. Através dos cabos que transportam, esses cabos submarinos e por aí fora, e dos satélites que transportam a comunicação. É palavra. Mas não se preocupe que não vai haver terceira guerra mundial. Aquela é apenas demonstração de forças para que as partes estabeleçam uma zona tampão para a segurança e interesse dos beligerantes. Posso ouvir um amém? Amém. Que um conflito entre o comunismo versus o socialismo e o imperialismo versus o capitalismo, ou chamado democracia, já não vai haver. Porque nenhuma das correntes poderá dominar como um império, porque o tempo do império já acabou. O reino de Jesus Cristo veio, o reino de Jesus Cristo domina sobre tudo. Não haverá mais nenhum império. Amém. A não ser depois da igreja ser arrebatada,
E então o anticristo vai governar sobre o mundo todo e vai impor a sua vontade. E depois, mais lá adiante, Deus vai combater esse anticristo e os reinos que se vergaram e se sujeitaram ao anticristo. Mas por enquanto não haverá uma guerra para a imposição do império. Haverá sim uma correlação de forças equilibrada entre as forças existentes neste mundo, as correntes políticas no mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo, quando foi deixado por 70 discípulos, abandonado por 70 discípulos, que se escandalizaram com as verdades que Jesus ensinava e pregava, ele perguntou aos discípulos se também queriam ir, se queriam lhe deixar. E eles responderam assim: Senhor, para quem nós vamos? Ou para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. As palavras de Deus é palavra de vida eterna. Amém. Assim como Deus trouxe à existência este mundo e tudo quanto ele existe por palavras, assim também este mundo é conservado por palavra, a palavra de Deus, e nossas vidas. E nós temos a vida eterna por palavras. A palavra de Deus é a garantia, pelo Espírito de Deus, de nossa sustentabilidade, para amanhã vivermos eternamente com Ele. Por isso é que Ele é vivo e eficaz, conforme diz Hebreus 4, versículo 12 e 13, e já falamos de João 6, versículo 68, Gálatas 6, versículo 7 e 8. Eu estou a dizer esses versículos para você estudar. Estuda. A palavra de Deus é a espada do Espírito, Efésios 6, versículo 17. Você só poderá lutar com o reino das trevas e com o diabo usando a palavra de Deus. É a espada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de si. Ele vive no teu espírito, ele habita contigo, ele está presente permanentemente, 24 sobre 24 horas na tua vida. Amém. Constantemente. O Espírito Santo, perante situações, só precisa que você usa a palavra de Deus como espada. E ele é a espada dele para lutar no mundo do Espírito contra as forças do maligno e destruir as obras do diabo. Por isso que Jesus, que na tentação do deserto, usou a palavra de Deus. Disse: o diabo está escrito. E ele venceu Satanás através da palavra. Ele destruiu os castelos, destruiu as altivezes. Ele destruiu os conselhos que o diabo colocou na mente dele, usando a palavra. E você tem que fazer isso. Por isso é que a espada do Espírito. E ele é o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno, a altivez, os castelos, as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus, o conhecimento que a palavra de Deus te dá, para que possamos levar o nosso entendimento, a nossa mente, cativa e obediência a Jesus, que é a palavra, e possamos vencer. Senão, o diabo cria-nos confusão, faz-nos confusos, e começamos a duvidar daquilo que Deus fala na sua palavra, das promessas, e do que Deus já realizou em nosso benefício. Por isso é que mente ao campo de batalha. Por isso é que a Bíblia diz que vigiai. Temos que vigiar. O diabo traz doença, você agarra-se na palavra. Está escrito. Jesus não me disse que você é curado. Jesus disse que eu já fui curado. Então, se sou curado é porque eu gozo de saúde. Posso ouvir um amém? Amém. Porque andamos por fé, não por vista, nem pelo que sentimos, ouvimos. Contrário à palavra de Deus. Andamos por fé naquilo que Deus fala, naquilo que Deus promete, naquilo que Deus realizou em nosso benefício. E nós temos que responder ao diabo. O diabo te diz: vais morrer. Você tem que responder. Você lhe diz: Satanás, tu não tens autoridade sobre a morte e sobre mim, porque a chave da morte do inferno, quem tem é Jesus. Amém. E só Ele pode determinar quando é que eu vou morrer. Nós temos que responder ao diabo. Perante uma situação, um acidente, há pessoas que gritam: oh, vou morrer. Não, não grita vou morrer. Grita: ai, Jesus. Amém? Amém. Porque se você gritar vai morrer, o diabo, o espírito de morte, apanha aquela palavra, e no acidente, em vez de você sair ileso, você pode mesmo morrer. Fala o que Deus fala. Ou grita Jesus,
Oh, Cristo, socorro, Senhor, para anular a operação do reino das trevas e dos demônios e pôr os anjos a te libertar. Por isso é que vemos pessoas, cristãos, o carro pode ficar muito amassado do tanto do acidente e é sair lá ileso, talvez até com um pequeno arranhão. Por quê? Porque os anjos de Deus estão lá a fazer cobertura. Nas redes sociais há testemunhos de que uma jovem cuja mãe era cristã e ela tinha más companhias. Então ela saiu com as más companhias, para o ambiente do mundo. E a mãe disse a ela: ora e peça para que Jesus vai com vocês no carro. Ela disse: mãe, não precisa orar, Jesus vai conosco no porta-bagagem. Ela pôs Jesus no porta-bagagem. Palavras têm poder. Tiveram um acidente, morreram todos. Quando foram abrir o porta-bagagem, tinha lá um cartão de ovos. Os ovos, nem um ovo se partiu, porque Jesus estava lá. Meu irmão, não brincas. Há poder nas palavras. Há um candidato a presidente no Brasil, creio que deve ser Tancredo Neves, se não estou em erro, que fez a campanha eleitoral. Ele ganhou as eleições e ele disse: nem Jesus ou Deus me pode tirar do poder. Antes dele subir o poder, morreu. Não brinca. Tenha cuidado com as tuas palavras diante de Deus, com aquilo que sai do teu coração. A mente pode estar pressionada por pensamentos contrários à vontade de Deus. A mente pode estar pressionada por essa pressão maligna. Dá-te vontade de falar e fazer essa incredulidade. Não fala. Cala a tua boca. Expulsa o espírito e destrói as obras. Todo o castelo altivez, conselho que na tua mente o diabo coloca, destrói, expulsa o espírito que está a te pressionar, falando a palavra. E você está a libertar o reino de Deus em teu benefício. A situação de morte ou situação de pré-morte, continue falando a palavra até o fim, porque a palavra de Deus é que vai determinar o veredito final, mas não seja o diabo. Posso ouvir um amém? Amém. Fale a palavra, porque Deus está presente em toda situação em que os seus filhos estão metidos. Assim como esteve com Daniel na cova dos leões e fechou a boca dos leões, assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha do fogo ardente 7 vezes mais aquecido, e eles não se queimaram, nem cheiraram fumo, nem foram chamuscados. Assim também Deus está nas nossas vidas. Amém. Assim como esteve com José na cova onde os irmãos lhe puseram que é para lhe matar e ele morrer, Deus libertou dali e permitiu que fosse vendido ao Egito, e por injustiça foi parar na cadeia. Deus estava com José. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa qual a circunstância em que você esteja metido, mantenha-se firme com Deus, seja íntegro, seja fiel e tome autoridade usando a palavra, porque diz em Jeremias 23, versículo 28, porque aquele que tem a minha palavra fala a palavra com verdade, não minta, não usa de meia mentira, nem usa meia verdade. Há pessoas, líderes de igreja e filhos de Deus, que usam meia mentira, meia verdade, porque tem medo de proclamar a verdade do Evangelho. Não funciona. Por quê? Porque o diabo é quem faz essas coisas. E o diabo usou a meia mentira, a meia verdade, enganando Eva e Adão, e levou-os a desobedecer a Deus e a comerem da árvore da ciência do bem e do mal, e morreram espiritualmente e trouxeram calamidade para quê? Por quê? Porque o diabo é mentiroso, é o pai da mentira. E é homicida, desde o princípio, nunca se formou na verdade. Então agarra-se na verdade. Por isso é que a palavra de Deus diz, e lemos em Efésios 2, versículo 28, versículo 25, pelo que deixei a mentira e falai a verdade. Falai a verdade. Aleluia. Amém. E Jeremias 23, 28 diz:
Aquele que tem minha palavra, fala com verdade. Não é minha palavra como martelo e como fogo. O martelo que me empenha como fogo. A palavra de Deus é como martelo e como fogo. Quanto mais você usar da palavra nas circunstâncias diversas que vêm contra ti, nas altivezes, nos castelos fortalezas que o diabo traz da tua mente, você está a martelar, está a esmiuçar, você está a destruir como fez Jesus. Jesus respondeu ao diabo com 3 versículos bíblicos. Ele martelou e todos os planos do diabo fracassou para levar Jesus à escravidão e servi-lo e levar ao fracasso o plano de Deus para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Você, quando fala a palavra de Deus, você está a libertar fogo da sua boca. Os demônios são queimados, a bruxaria é queimada, feitiço é queimado. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Você tem que entender esta verdade, meu irmão, minha irmã. Abra sua Bíblia em Isaías 54. Oh, glória a Deus! Eu amo a palavra do Senhor. Já estou a acabar. Isaías 54, não fica calado. Muitos perante o ataque do diabo ficam calados, outros até choram. Ficam a lagrimar. Outros até pedem ao diabo. Há cristãos incríveis. Ele pede ao diabo e diz: Senhor diabo, me deixa em paz. Pronto, já não. Casca o diabo. Ouça ouvir o amém? Amém. Isaías 54, versículos 15 e 17. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se juntar contra ti cairá por amor de ti. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, o juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso é que em Romanos 8, versículo 21 ou 22 ou 23, o apóstolo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Toda língua que se levantar contra ti, o juízo tu a condenarás. Recebeste autoridade para condenar essas línguas de bruxos, de feiticeiros, homens e mulheres dissolutos, línguas inflamadas pelo inferno. Você tem autoridade para condená-las, porque se você ler o subtítulo desse capítulo 54 é o progresso e a glória da igreja. Nós somos a igreja. Isso é uma palavra profética para a igreja. Isso é uma herança para a igreja. Ouviram, meus irmãos e minhas irmãs? Amém. Estão aí? Amém. Aleluia! Amém. Acorda! Oh, louvado seja o Senhor! Somos a igreja, meu irmão. Não fique calado. Fale. Do teu coração tem que sair espada. Do teu coração, pela tua boca, tem que sair fogo. Tem que sair martelo. Posso ouvir um amém? Amém. Você tem que dizer, tem que orar todos os dias. Porque os bruxos, os demônios não se cansam. Todos os dias na tua oração matinal, você tem que tomar autoridade. No nome de Jesus, eu estou a condenar toda a língua de bruxos, de feiticeiros, de homens e mulheres más. Toda a língua inflamada pelo inferno, de espíritos familiares, espíritos de feitiçaria, espíritos de religião, língua de espíritos malignos, línguas inflamadas pelo inferno que se levantaram contra mim, contra o meu casamento, contra a minha esposa, contra os nossos filhos, contra os meus netos, genros e noras, contra os meus projetos, meu negócio, línguas que proferiram juízo de pragas, maldições, injúrias, calúnias, maledicência, dando falso testemunho de nós. Eu condeno essas línguas no nome de Jesus Cristo. E tudo quanto eles, no mundo espírito, no mundo natural, construíram com suas palavras, eu estou a anular, estou a quebrar, estou a cancelar, estou a destruir, estou a decretar que não terá feito em nossas vidas, nenhuma circunstância em nossas vidas, nem contra esta igreja, palavra, espírito e vida. Amém. Porque somos abençoados por Deus. E o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E está escrito, ninguém pode intentar acusação contra nós. Porque esta é a nossa herança que vem do Senhor. Porque nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. E a nossa justiça que vem do Senhor, porque nós somos justiça de Deus. E se somos justiça de Deus, herdeiro de Deus, a bênção de Deus que é sobre nós, ninguém poderá revogar. Somos abençoados se entrar na cidade do campo, ao sair ou entrar. Posso ouvir um amém? Em todas as obras das nossas mãos, onde pusermos as nossas mãos. Somos abençoados no nosso pão, na nossa água. Com graça e favor os olhos nos corações das pessoas com quem tratamos, onde quer que a gente vá. Por isso, toda a palavra contrária à palavra de Deus, eu estou a condenar, eu estou a quebrar, estou a destruir. E não terá efeito nenhum em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Você tem que ser assim, meu irmão. Porque a palavra de Deus também funciona como água.
ela lava, ela purifica. Por isso é que Jesus disse em João 15, versículo 3, disse: pelas palavras que eu vos disse, vós estáis limpos. Aleluia. Amém. A palavra de Deus é verdade. João 17, versículo 17, Jesus, quando orou ao Pai a favor dos seus discípulos, de nós também, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há mentira na verdade. Não há. E nada podemos conter a verdade, senão pela verdade. Amém. Por isso é que um homem de Deus, um filho de Deus, não pode usar meia mentira nem meia verdade. Ele tem que proclamar a verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Amém. E tudo quanto você ouvir de um homem de Deus, ou de um filho de Deus, que é mentira, já sabe que o pai dele é o diabo. Ou está inflamado, pela sua boca está inflamada pelo inferno. Aleluia. Amém. A palavra de Deus guardada nos nossos corações, faz os nossos corações saídas de vida e saúde para o nosso corpo. E nos ajuda a guardar o nosso coração e andarmos com prudência. Está em Provérbios 4, versículo 20 a 23. E Josué 1, versículo 7 a 8. A palavra de Deus jamais passará. E Deus vela para que a sua palavra se faça cumprir. Está em Mateus 24, versículo 25. E Jeremias 1, versículo 12. Eu estou dando o versículo para você ler, para você meditar e dar valor à palavra de Deus. Usar a palavra de Deus, porque isso é que te vai dar vitória, transformar a sua vida. A palavra de Deus, quando enviada, era sara e ela liberta da destruição. Está em Salmo 107, versículo 18 a 20. A palavra de Deus é palavra de justiça, que quando da boca de Deus sai, jamais volta para ele vazia. Antes prospera naquilo porque Deus enviou e faz cumprir a sua vontade naquilo porque Deus o falou. Deus não fala à toa, Deus não é soberbo. Quando Deus fala, falou, é porque é a vontade dele para a sua vida. Amém. Isaías 45, versículo 23. A palavra de Deus produz um escudo da fé, que nos permite apagar os dardos inflamados do maligno, destruindo fortalezas, altivezes, conceitos que se levantam contra o conhecimento de Deus e da sua palavra. Efésios 6, versículo 16. 2 Coríntios 10, versículo 3 a 6. Tenha o mesmo espírito de fé, creia e fale. 2 Coríntios 4, versículo 13. Posso ouvir um amém? Amém. Construa a sua vida, sua família, seu casamento, seus negócios, sua igreja, seus estudos, sua formação, ouvindo e praticando a palavra de Jesus Cristo. Não sejam ouvintes que se diz, porque quando a gente vai ao espelho, a gente vê a nossa imagem, não é verdade? Sim. Estamos bem penteados ou não, bem vestidos ou não. Depois disso, você sai à rua, você se esquece como é que está, não é isso? Os outros é que te veem como é que você está. Assim também a palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho para a nossa vida. É o espelho para nós vermos como é que a gente está, o nosso interior, como é que a gente está da nossa relação com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Mateus 7, versículo 24 a 27. E para terminar, abre Hebreus 13, versículo 15. Aleluia. Amém. Oh, santo e poderoso Deus. Oh, santo e poderoso Deus. Maravilhoso esse Deus. Hebreus 13. Aleluia. Aleluia. Nós estamos a realizar esse culto num grupo familiar especial, porque já que as nossas crianças não podem ir à igreja, nós também queremos alimentar as nossas crianças para ouvirem a palavra. Porque o que está acontecendo neste período da Covid-19? Se os adultos estão a ficar estressados, e os adultos muitos estão a contrair doenças, né? Por causa do confinamento, quanto mais as crianças. E a minha pergunta é: vamos à igreja cultuar e deixamos as nossas crianças jogar os vídeos gamers, de violência e outros vídeos que estimulam a violência e abrem portas para Satanás entrar? Ou também criamos o culto da família para podermos alimentar nossos filhos? Temos que cuidar das crianças e dos nossos filhos também. Eles têm que ouvir também a palavra, para que eles possam na palavra. E amanhã, quando forem grandes, adultos ou velhos, não abandonar os caminhos de Deus. Temos que ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Então, nós estamos nesse grupo familiar especial para também alimentarmos as nossas crianças com a palavra e ajudar os nossos filhos a mudar o seu pensamento, as suas atitudes e comportamentos e ganhar um novo caráter
o caráter nos seus espíritos. Por isso, Hebreus 13, versículos 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Amém. Ofereçamos sempre, sempre, sempre por ele, por Jesus Cristo a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Meus irmãos, fale a palavra de Deus. Louve com a palavra. Adore-o com a palavra. Confesse a palavra. Ore com a palavra. Da sua boca deve produzir frutos da palavra. E você vai ver que a sua vida jamais será a mesma. Jesus venceu o mundo, firmando-se naquilo que ouvia de Deus e naquilo que recebia de Deus e via Deus fazer. As doutrinas de Cristo eram as doutrinas do Pai. Jesus submeteu-se a Deus e a autoridade da palavra. Nós temos que usar o poder da palavra para transformar nossos corações, para guardar os nossos corações acima de todas as coisas e fazer com que dele brote vida e seja saúde para o nosso corpo. Quando você organiza a palavra de Deus por itens, você está a preparar pratos como da culinária, e você tem a oportunidade de comer da diversificação de pratos espirituais que a palavra de Deus dá como ingrediente para você criar o teu alimento para o teu espírito. O alimento para o teu espírito é a palavra de Deus. Se você alimenta o corpo com comida natural, o espírito você tem que alimentá-lo com a palavra. Porque quando a Bíblia fala de coração, está falando do espírito. Então você, assim como quando se alimenta com a comida natural, o teu corpo ganha saúde e engorda, não é verdade? E recebe os nutrientes que o alimento natural traz, também com a palavra de Deus é a mesma coisa. O teu espírito recebe os nutrientes e com a palavra e oração ele se robustece, ele se fortalece nele na força do seu poder. Cristão que não se alimenta da palavra, cristão que não ora, é um cristão raquítico no mundo do espírito. O diabo vem, lhe faz bem o que ele quiser, porque ele não tem força espiritual, ele não se alimenta. Então é preciso se alimentar da palavra e da oração, porque a palavra é Cristo e nossa vida é Cristo, e está escondida com Cristo em Deus, nossa vida. Por isso, quando você medita na palavra, você está a encher o seu coração com a palavra. Agora, se você encher o coração com as coisas do mundo, é aquilo que está no seu coração. Não se deixe enganar. O seu coração estará cheio das coisas mundanas e você vai ser aquilo que você come e alimenta o seu espírito, o seu coração, a sua alma com as coisas do mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Amém. Então vamos falar a palavra. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Pela tua palavra. pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Porque tu tens as palavras da vida porque tu tens a palavra e da vida eterna. da vida eterna. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. E eu tenho esse mesmo espírito de fé. Eu tenho esse mesmo Eu espírito. creio. Eu creio. Por isso eu falo também. Por isso eu falo também. Obrigado.